Opa! 1/11 de 2024, certinho? O vídeo 4, e a gente vai falar sobre os corvos, né? Eu tinha visto essa matéria aqui da Super Interessante, eu estava passando no Instagram e acabei vendo ela, e aí lembrei de algumas coisas. A gente vai trazer essa matéria hoje. O título da matéria é: Corvos guardam rancor de humanos e podem se vingar até 17 anos depois. Quanto rancor fizeram com esses coitados? Todo mundo sabe que o melhor amigo do homem é o cachorro. Mas qual o maior inimigo? Já foi bem coisado, né? Também não é assim. Quando o critério é guardar rancor e ser vingativo, nenhum animal chega nem aos pés dos corvos. Conhecidos pela inteligência, esses pássaros sabem revidar ofensas como ninguém. Pelo menos 2 pesquisas mostram que os bichos reconhecem o rosto de quem os causou mal, mesmo quando o homem está no meio de uma multidão, e reagem quando encontram a pessoa em questão, lembrando-se dela por anos. Em 2006, John Maslow, não sei a pronúncia, professor da Universidade de Washington, em Seattle, iniciou um experimento. O pesquisador capturou 7 corvos usando uma rede, mas estava disfarçado. Usava uma máscara de ogro, dessas típicas de fantasia de Halloween. As aves foram libertadas, mas o episódio foi traumático para os corvos e outros membros do bando. Ou seja, os outros membros do bando vendo os corvos coitados pegos por um bando de desocupados, pobrezinhos, numa rede, deve ter sacolejado os bichinhos, usando máscara de corvo, o pessoal vendo, os corvinhos vendo os coleguinhas, os pobrezinhos lá na rede. Nunca que um experimento desse no Brasil teria sido aprovado. Tinha nem pensado em chegar no comitê de ética, será? Provavelmente não. Ou será que não? Pobrezinhos, vamos continuar, né? Cadê o pessoal cancelando esse pessoal no Twitter? O pesquisador e seus assistentes usavam de tempos em tempos a mesma máscara para observar até quando os corvos do campo manteriam rancor, registrando quantos emitiam gritos agressivos ou atacavam. O pico de corvos revoltados ocorreu mais ou menos 7 anos após o início do experimento. Cara, manter um experimento, eu admiro muito cientista por causa disso. 7 anos depois, o cara, ele inicia um experimento, 7 anos depois ele vai lá para ver sim, o progresso do experimento. Então, quando fala assim, ele sabe por causa de 17 anos. Sim, o cara passou 17 anos fazendo um experimento desse. Caramba. Quando metade deles reagiu com sons estridentes na presença da máscara de ogro. Com o passar da década, o número de corvos rancorosos diminuiu gradualmente, e em uma caminhada em setembro, Maslow encontrou 16 corvos que pela primeira vez o ignoraram completamente. Por isso, o professor calcula que os corvos conseguem guardar rancor por até 17 anos. Que baita de experimento. O maluco passou 17 anos para chegar nessa conclusão, né? Não teria como ele chegar nessa conclusão de outra forma, obviamente. Quando um bando escolhe um alvo, o resultado não é nada bonito. A perseguição inclui ataques de ira, que podem durar anos, além de ser capaz de virar um rancor multigeracional. Olha, parece a sociedade revoltada brasileira, hoje passando de pai para filho. Ou seja, a raiva é passada de pai para filho, exatamente. Em 2019, o site Crowdtracks, não sei, criado para monitorar os ataques de corvos ao redor do mundo, recebeu mais de 5.000 registros de ataques dessas aves. Tem um site para monitorar o ataque de corvos. Muito bom. Só em Vancouver, cidade canadense, onde a ferramenta nasceu, 8.000 ataques foram registrados desde o início do monitoramento. Então, aqui muito bacana, legal, essa reportagem. Só que, no entanto, faz parecer que eles são extremamente rancorosos. Sim, guardou rancor, né? Tem motivo também, né, meu filho? Mas eu lembrei de uma matéria que eu li que também fala da amizade deles com uma garotinha faz tempo já, essa matéria no BBC, e eu achei ela aqui, tá? Menina americana faz amizade com corvos e ganha presente dos pássaros. Ela acabava deixando pequenas migalhas de comida cair sempre que ela saía do carro, e um corvo sempre ia lá e comia. E aí, depois de um tempo que ela ficou maior, ela começou a pegar condução para o ônibus, né? E ela ficava na parada do ônibus. Aí, ela dividia, tirava sempre um pedaço da comida dela e dava para os corvos.
Com o tempo, o bando de corvos ficava observando. E o bando de corvos observando, foi o que eles fizeram. Eles começaram a se juntar também. Aí o irmão dela também, uma irmã, não estou lembrado, ele também começou a dar para esses corvos parte da comida deles. Depois os corvos já estavam observando e já na porta da casa dela. E aí então ela começou a alimentar os corvos, né? Um negocinho de comida para os corvos. E os corvos, com o tempo, alguns davam presentes para ela. Alguns presentes que isso aqui são os corvos que levavam para ela. Eles gostam muito de coisas brilhosas e coloridas, né? Outras coisas também. Mas o que eles davam para ela eram coisas desse tipo aqui. Eles levavam para ela. Tá bom? Isso a menina tinha 4 anos, tá? Quando ela começou isso. E aí ela manteve esse vínculo com um grupo de corvos. Então tem essa matéria também que fala sobre isso. Então, se você distribui o mal, né, você vai receber o mal. Se você distribui a máscara de corvo, né, eles vão te xingar, vão te meter uma voadora, né, todo xingamento, né, vão ficar lá xingando, enfim, político corrupto, xingamento pesado, tipo, né, fã da MC Pipoquinha, daí pra pior. Não tem como ficar pior. Mas terminou aqui? Não. Por quê? Porque me lembrou de muita coisa, que eu fazia muita pesquisa sobre corvos. Eu lia muita coisa. E os corvos, eles são as aves mais inteligentes do mundo. Ah, Ítalo, mas eu li que tem o periquito, o papagaiozinho lá, africano, que ele é muito mais inteligente. Calma, meu filho. Né? A gente está falando de inteligência, tá? O que acontece? O papagaio africano, quando você pega ele e ensina, ele realmente vira absurdo, ele fica um serzinho absurdamente inteligente. Mas você tem que pegar ele, você tem que ir e ensinar ele. Esses carinhas, eles socialmente, eles são extremamente inteligentes. Você tem uma noção, eles têm uma fase, que é a fase de adolescência, onde eles simplesmente não aguentam mais estar com os pais. Eles saem e eles se juntam com a trupezinha, com a galera dos amigos, dos colegas, a ganguezinha deles, para eles cometer crimes, né? Roubar comida, cometer delitos, né? Nesse sentido. Eles brigam também entre si, tá? Como se fosse uma guerrazinha de gangue, tá? Mas principalmente para enganar, roubar comida, coisas do tipo. Eles conseguem fabricar algumas pequenas ferramentas para tirar comida de alguns locais. Eles conseguem imitar sons de campainha e de barulho de telefone celular. Eles conseguem imitar a voz humana. E há vídeos e estudos onde, por exemplo, ele quer roubar uma comida que está ali, que está perto da pessoa. Só que a pessoa está lá. Então ele vai para o outro lado da casa, ele imita a campainha, um barulho de celular. A pessoa sai, ela vai até a porta e ele vai lá e rouba a comida. Olha o nível de inteligência da criatura, entende? E aí, isso acabou inspirando no passado muitos autores, né? Que eles viam essa ave como uma ave muito mística, muito sobrenatural, justamente ela também conseguia em alguns momentos imitar a voz humana e fazer uma fala, uma certa fala. O nível de inteligência delas acabou gerando muita admiração para muitos autores, principalmente autores, né, na fase, que é a fase gótica, né, da literatura. Então o corvo, ele aparece muito, tão tal que tem um poema muito famoso, que é o Corvo de Edgar Allan Poe. Tá? Mas não é sobre esse poema que eu lembrei. O que eu lembrei foi um outro que eu não lembrava o nome. Eu sabia que era do Edgar Allan Poe. Entende? Porque eu tive quando eu li isso, eu lembrei disso. Eu lembrei de um conto que era do Edgar Allan Poe. Que eu tinha uma colega no ensino fundamental, que era a Clara, né? Eu nem sempre tinha dinheiro para ter os livros originais, né? Na verdade, eu nunca tinha, a mãe nunca tinha dinheiro, né? Pra gente ter os livros originais. Então era sempre xerox e cópia. Só que no início de ano, nem sempre, eu já de cara tinha dinheiro para ter os livros originais. Então, daqui que eu fosse imprimir, às vezes já tinha passado 2, 3 meses para me ter os livros xerocados, entende? E aí eu me sentava sempre do lado da Clara, né, que era minha amigona. Ela sempre me ajudava tanto para prestar os livros quanto para a gente fazer trabalho junto. Eu sentava perto da Clara e a gente
lia, né, as coisas. E um deles que a gente leu foi um poema, eu não lembrava o nome, eu fui no chat GPT, comecei a mandar descrições e ele, né, ele me deu o poema. Porque eu pesquisei na internet e não achei. Fui no chat GPT, pesquisei, ele me deu o nome do poema, que é O Retrato Oval, né, do Edgar Allan Poe. Mas o que isso tem a ver com o Corvo? Não tem nada a ver com o Corvo, tem a ver com o que é do Edgar Allan Poe, e o Edgar Allan Poe amava corvos, que ele tem um poema que é O Corvo, né? É porque me veio essa lembrança na cabeça. Porque tem todo o poema aqui, mas a parte interessante do poema é essa parte aqui, em que ele fala como chegou a história de como que o quadro foi pintado. E a história é basicamente sobre um artista e sobre um quadro. Então eu me lembro lendo esse poema, eu não gostava muito de poema, e aí nessa vez, no ensino fundamental, me veio essa memória, que era eu e a Clara lendo esse conto, esse poema, né, numa aula de português. E quando a gente terminou o conto, eu fiquei macabro. Aí eu olhei pra cara da Clara, a Clara olhou pra minha cara, e a gente ficou. Porque foi a primeira vez que eu li um conto, né? Um pouco mais de terror, um conto de. Nessa vibe, sabe? Então, eu não vou ler o conto, vou deixar ele aí, os links, tá? Tanto do site, que tem o conto completo, mas eu vou deixar o link que é da parte que eu acho legal, tá? Só a parte que eu acho legal, que é no meu blogzinho, tá? Que é essa parte daqui pra cá, tá bom? E, novamente, né? Porque é do Edgar Allan Poe, quem não sabe quem é o Edgar Allan Poe, ele que escreve vários, né, muitos romances góticos, mas ele que tem o livro The Raven, né, que é o Corvo, tá? Então, tu já leu? Não li, tá? Não sou de ler coisas de fantasia, coisas do tipo, mas eu sei que é um conto muito famoso, tá? Um livro muito famoso, mas tem uma outra coisa aqui que ele inspira, né, na sociedade ali pelo século XX para cima, ele vai inspirando outras coisas, né, que tem todo esse misticismo, essa história em torno dos corvos, e ele vai surgindo especulações, mistérios, coisas do tipo, que tem um outro negócio chamado de a sociedade dos corvos, para quem tá interessado, tá? Que vem justamente dele, tá? Sociedade dos Corvos, e hoje em dia ela fica aí, né? Tem aí, como é que pode chamar? Como uma sociedade que, entre aspas, talvez seja real, né? Será que é real? Será que ele fazia parte dessa sociedade? A gente não sabe. O meu tempo acabou, tá? Então eu vou já finalizar o vídeo, deu 15 minutos já o vídeo. Enfim, a gente não sabe se é real, tá? Essa sociedade. Mas o que acontece? Antes da popularização da internet, tu não tinha muitas formas de, vamos supor, alcançar um grande público, entende? A internet hoje em dia, para tu alcançar um grande público, não é algo mais tão complicado como era antigamente. Então, qual foi uma técnica, uma forma um pouco mais adequada, certo? De tu conseguir um grande público. Fazer histórias de mistério, um mistério tão bem feito e tão bem entrelaçado, que quando tu termina o mistério, a história de mistério, tu fica. E se for real? E se realmente existe? Então, tu mistura a realidade com a história de mistério. Uma coisa muito boa para isso era umas sociedades secretas. Então, tu tem muitas histórias de sociedades secretas que surgem no século XX, né? 19 também, né? Final do 19, né? 19, 20 e para frente, que elas falam de sociedades secretas, né? Então surgem várias sociedades secretas, algumas que estão vivas aí até hoje, né? Que é os Illuminati, Sociedade de Ciência, alguma coisa assim. A Hydra já virou coisa de filme, né? Enfim, e uma delas também é a Sociedade dos Corvos, que também é uma outra que é muito famosinha. E elas representam, no caso, o conhecimento oculto, né? Aquilo que a maioria das pessoas não tem conhecimento, o conhecimento do mundo, do além, digamos assim, nas próprias é, mitologias antigas, tinham dois corvos, inclusive na história nórdica, né? Na história nórdica, inclusive, tinham dois corvos que eles levavam mensagens para Odin, eu esqueci o nome, mas em outras mitologias também tem uma presença muito forte
do poder dos corvos em relação ao além, entendeu? No sentido de ver o que está, né, que a gente não pode ver no outro mundo, e ver, escutar e trazer, né, essas informações para a gente aqui. Então, tal que aparece, né, atualmente em várias histórias, né, uma delas que a gente pode citar é Game of Thrones. A gente tem um personagem, né, que é o Bran, acho que é alguma coisa assim, que ele é justamente, na própria história ele diz que ele é o corvo, né, então que ele acaba vendo o passado, o presente, enfim. Ou seja, gosto muito dessas histórias, elas acabam, eu não gosto, sim, também não desgosto, mas tenho que admitir que quando eu vi, eu comecei a lembrar, pensar nessas coisas, achei muito interessante e resolvi trazer. Então é isso aí, pessoal, até a próxima. Até amanhã, né? Cortei o cabelo.